A Bíblia é para ser estudada, não para ser lida. Eu ouvi essa frase que é uma verdade e ela me fez entender o porquê esse devocional me fez de fato amar a leitura da Bíblia. Porque o propósito de Deus para a Bíblia não é que ela fosse lida como um livro qualquer, é que ela fosse estudada, memorizada, compreendida. E foi a partir do momento em que eu comecei a fazer isso que eu realmente me apaixonei por esse momento de leitura. Eu redescobri essa Bíblia guardada aqui em casa. Essa é uma coisa que nós brasileiros temos, né? Muitas Bíblias guardadas. E ela é uma Bíblia de estudo esquematizada, porque ela tem essas explicações, ela tem a leitura do texto e a explicação do texto. Isso me despertou um novo sentimento com relação ao momento de devocional, ao momento de leitura da Bíblia, que antes para mim parecia muito tedioso. Então eu te convido a me acompanhar nesse estudo da Bíblia que nós temos feito aqui todos os dias pela manhã. Hoje nós chegamos no último capítulo do profeta Zacarias. Esse capítulo é muito interessante. É o capítulo 14 que nós vamos ler hoje. Aí eu tenho feito a leitura nesta Bíblia aqui, que é da minha filha, inclusive, porque ela tem uma linguagem mais simples, mais acessível. Então, eu leio o texto nela, leio a explicação da minha Bíblia de estudo esquematizada e faço a anotação do que eu entendi com as minhas próprias palavras e depois a gente lê junto como um resumão para fechar o nosso estudo. Então, vamos à leitura. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levado para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra estas nações, como já lutou no passado. Naqueles dias, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale se correrá do leste para o oeste. Dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram, quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus anjos. Daquele dia em diante, não fará mais frio, nem haverá geada, e não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Naquele dia haverá em Jerusalém fontes jorrando água fresca. Metade irá para o Mar Morto e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. As águas correrão o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus e todos o chamarão de Senhor. O país todo virará uma planície, desde Geba do norte até Rimon, ao sul de Jerusalém. E Jerusalém será o lugar mais alto do país. Haverá gente morando ali, desde o portão de Benjamim até o portão da esquina, que antes era o portão antigo, e desde a torre de Ananel até os tanques onde é feito o vinho do rei. Nunca mais a cidade será destruída e os seus moradores viverão seguros. O Senhor Deus castigará todos os povos que atacarem Jerusalém. Ele mandará uma praga que fará a carne deles apodrecer, estando eles ainda vivos. Até os olhos e a língua apodrecerão. Naquele dia, o Senhor fará com que eles fiquem tão confusos e assustados que cada um agarrará a pessoa que estiver ao seu lado e a atacará. Até os homens de Judá lutarão contra Jerusalém. Serão levados embora todas as riquezas das nações vizinhas, isto é, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. E a mesma praga que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos, isto é, os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos. Depois disso, todos os que sobrarem das nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como rei e para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso,
então não cairá chuva naquele país. Se os egípcios não forem até Jerusalém para comemorar a festa das barracas, o Senhor Deus os castigará com a mesma praga que vai mandar sobre as outras nações. Este será o castigo que Deus vai mandar sobre o Egito e sobre qualquer outra nação que não for até Jerusalém para comemorar a festa das barracas. Naquele dia, até os sininhos das rédeas dos cavalos será escrito: separado para o Senhor. E as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente ao altar, em Jerusalém e em Judá. Todas as panelas serão separadas para o Senhor Todo-Poderoso. Quando alguém for ao templo para oferecer um sacrifício a Deus, essa pessoa usará as suas panelas para cozinhar a carne que será oferecida. E naquele dia não haverá nenhum vendedor no templo do Senhor Todo-Poderoso. O capítulo é forte. Vamos ler então a explicação que essa Bíblia aqui fornece. Capítulo 14, do 1 ao 21. Nesta última série de imagens, Zacarias descreveu o dia do Senhor, o momento da bênção final para o povo de Deus e do juízo final sobre os inimigos de Deus. Tais imagens são comuns sempre quando os profetas descrevem naquele dia. Essas bênçãos e maldições se cumpriram em diversos momentos da história. No entanto, serão finalmente cumpridas quando Jesus retornar. Os escritores do Novo Testamento, especialmente João, em Apocalipse, descreve a segunda vinda de Jesus com a imagem retirada de Zacarias e de outros profetas. Vamos lá, o capítulo 14, agora ele vai esmiuçando. Primeiro ele deu um geral, né, no capítulo, agora ele vai esmiuçando. Então agora ele explica o capítulo 14, versículos 4 e 5. Zacarias descreveu a vinda de Deus, dizendo que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras em Jerusalém. A vinda de Deus dividirá a terra, abrindo um escape para o seu rebanho perseguido. Isso ali quando diz que o Monte das Oliveiras vai se dividir em dois, né? As imagens da terra tremendo eram utilizadas com frequência para transmitir o impressionante poder de Deus quando perfizer o juízo. Aqui nesse capítulo tem um momento em que ele fala do terremoto, né? Naquele dia estão seus pés, seus montes das oliveiras, terra do norte. Fugireis, no versículo 5 ele diz, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Esse terremoto, eu dei uma pesquisada antes, e diz que esse terremoto ele foi muito grande. Os historiadores estimam que alcançou a escala de 7,5 a 8 pontos na escala. Gente, está muito barulho aqui porque está uma obra na frente de casa. Então, os historiadores dizem que nesse terremoto pode ter alcançado entre 7,5 e 8 na escala Richard. E causou muito, lógico, né? Foi um terremoto muito forte, destruiu muito, tem evidências históricas desse terremoto, e por muito tempo ele era citado, inclusive, como um marco de tempo, de passagem de tempo. Tantos anos antes do terremoto, tantos anos depois do terremoto. Ele foi um marco de tempo por ter sido tão forte. E aqui ele era usado, essa imagem do terremoto é usado como símbolo do poder, do impressionante poder de Deus. Inclusive lá, quando aconteceu, eu pesquisei o contexto histórico, diz que Jerusalém vinha num tempo de muita paz. Diz que Uzias fortaleceu muito Jerusalém, os muros eram fortes, era um tempo de paz. E quando veio esse terremoto destruindo tudo, eles interpretaram como uma mostra do poder de Deus, de que não adiantava eles terem toda a segurança que eles pudessem encontrar aqui na Terra, o poder de Deus era maior do que qualquer segurança oferecida pelos homens. Esta cena é semelhante à imagem de Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 17 ao 21, que descreve Deus julgando os seus inimigos por meio de um terremoto que divide a grande cidade. Também eu pesquisei sobre essa divisão do Monte das Oliveiras. Ele remete muito a Cristo, né, que teve a sua ascensão no Monte das Oliveiras, e quando ele diz que o monte seria dividido,
mostra que Deus estava criando um novo caminho. O Monte das Oliveiras era uma passagem de fuga, muitas vezes usada, mas um monte é difícil de transpor. Então, que Deus abriria ali uma nova passagem de fuga que se concretizou em Cristo. Então vamos lá, capítulo 14, versículo 8. Águas vivas. Como uma moderna obra de arte, Joel 3,18 imediatamente visionou uma fonte da vida fluindo do templo e fazendo as flores desenvolverem-se em regiões desertas. Posteriormente, Jesus disse que ele era o templo, em João 2, 19 e 22. E, com ousadia, permaneceu em Jerusalém e repetiu Zacarias ao afirmar ser a fonte de água viva. Então, Cristo repetiu o que Zacarias disse aqui, ele é a fonte de água viva. Isso está em João 7, 37 e 38. Não há templo no céu, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. No entanto, a metáfora continua com um rio de água correndo livremente do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. O princípio permanece o mesmo em cada passagem. Deus concedeu meios para a nossa renovação e vida espiritual. Os santos da antiga aliança viram-no originalmente vindo do templo, porém Jesus enfatizou o foco em si mesmo. Se você está com sede, faminto e sente-se fraco em sua batalha contra o mundo e contra o seu próprio pecado, então aproxime-se de Jesus. Ele é a fonte da vida espiritual para todo aquele que crê. Então, muitas vezes, ainda hoje, algumas pessoas tentam interpretar esse texto como literalmente saindo do templo, saindo de Jerusalém, essa fonte de águas vivas. Mas aqui diz, que é o que eu creio também, que Cristo atrai para ele essa profecia. Ele é a fonte imutável e dele vão correr os rios de águas vivas, ou seja, as bênçãos decorrentes daquele que nele se alicerça. Aí nós vamos para o versículo 12 a 16. Naquele dia, essa expressão é entre aspas, foi caracterizado pelo juízo dos inimigos de Deus, assim como pela bênção para o seu povo. Os inimigos de Deus foram afetados gravemente e lutaram em vão uns com os outros. Entretanto, o povo de Deus se uniu e foi vitorioso, saqueando os seus inimigos. As palavras de Zacarias asseguram seu público que as nações oprimidas seriam por fim julgadas por completo algum dia. Ainda melhor, quaisquer pessoas das nações que sobrevivessem à praga seriam transformadas de inimigos em adoradores de Deus, conforme ilustrado pela participação delas na festa dos tabernáculos. Segundo a minha pesquisa, porque, gente, esse capítulo eu vi que seria bem complicado, eu já dei uma pesquisada antes. Eu pesquisei sobre essa praga, se era algo literal ou não, e crê-se que não é algo literal, porque diz que a carne dos homens se apodreceria enquanto eles ainda estão vivos, os olhos saltariam da boca, secaria, né, a língua, os olhos. Isso vai demonstrando que aqueles que se sentem fortes, que se sentem de pé, eles nem estão percebendo que eles estão apodrecendo, que os seus sistemas estão caindo e estão caindo diante de Deus. E vai chegar um ponto em que aqueles que sobreviverem a isso vão ter que reconhecer que Deus é o único Deus. Então agora a gente chega no versículo 20 e 21. Santo, tá entre aspas, santo ao Senhor. Era a dedicatória no alto do turbante dos sacerdotes. Essa expressão na outra Bíblia que eu li aqui está dizendo que o sininho dos cavalos, até no sininho dos cavalos estaria escrito separado para o Senhor, porque a palavra santo, na verdade, quer dizer separado, né? Então diz que no alto do turbante dos sacerdotes estava escrito isso, que ele era separado para o Senhor. Uma indicação de que ele era exclusivamente separado para servir ao santo de Deus. Está lá em Êxodo 28, 36. No dia do Senhor, entre aspas, os itens mais comuns na sociedade, uma campainha, uma panela, eram da mesma maneira separados para Deus, eliminando a distinção entre sagrado e secular. Essa figura antecipa a maneira como a Nova Jerusalém será permeada com a luz oriunda de Deus e do Cordeiro, tornando todas as coisas e todas as pessoas santas ao Senhor. Então ele diz que coisas do dia a dia, o sininho dos cavalos seria santificado,
as panelas das pessoas, elas iriam ao templo e elas ofereceriam o sacrifício na própria panela, não teria aqueles utensílios consagrados que tem no templo, né, na descrição aqui. Deus está mostrando que todas as coisas serviriam para adorá-lo, que tudo se renderia a ele, não haveria mais essa separação, todos seriam santos e tudo seria santo, tudo disponível para adorar a Deus. Bom, gente, essa é a leitura desse capítulo. A gente vê aqui um padrão, né? Uma guerra acontecendo, Deus vindo lutar pelo seu povo. Vemos a Bíblia apontando para Jesus Cristo mais uma vez. Então, a salvação eterna mostra que Deus não nos abandona nem na terra nem no céu. Ele luta por nós aqui na terra. Também envia o seu Filho para nos salvar a nossa vida e a nossa alma. Mostra todas as nações se rendendo diante do Senhor. Não vai ter como fugir. Todas as nações se renderão. Mais uma vez mostra que um dia todos nós que cremos estaremos reunidos com Ele no céu de glória. Agora eu vou fazer a minha anotação e a gente volta para ler esse resumo. Vamos ler então as minhas anotações. Eu anotei assim, Zacarias 14. Neste capítulo final, Zacarias dedica, segundo Deus lhe entrega, palavras que resumem o plano de ação divino. O capítulo começa mostrando Deus como guerreiro saindo à peleja para proteger seu povo. Em seguida, Deus deixa claro que abriria um novo caminho entre as montanhas, que é Cristo, o novo caminho. Esse evento também aponta para o seu grande poder. No versículo 8, Zacarias cita a fonte de águas vivas, expressão essa que Cristo se apropria em João 7, 37 e 38. E então o capítulo se encaminha para o juízo sobre as nações inimigas de Deus e para as bênçãos derramadas para os seus filhos. E o capítulo encerra apontando para o fato de que todas as coisas e pessoas serão dedicadas e separadas para o louvor da glória de Deus. Acho que o capítulo ficou bem entendido, ele tem muitas alegorias. Se vocês quiserem, pesquisem mais sobre o significado de cada alegoria dessa, mas acho que ficou bem explicada cada uma delas. Espero que tenha sido um momento muito esclarecedor para vocês também, nosso devocional dessa manhã. Encerramos o capítulo de Zacarias, amanhã a gente entra em Malaquias e logo então começamos o Novo Testamento, que eu estou ansiosa para chegar nele, para estudar e esmiuçar o Novo Testamento. Até amanhã!